Vamos ler agora, então, mais uma porção da Palavra de Deus para o sermão desta noite, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, agora o último capítulo. Lucas, capítulo 24, do 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam uma pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor, na última sexta-feira, nós louvamos a Deus, não é? Aqui, e ouvimos um sermão sobre a morte de Cristo. E sobre qual a razão de sua morte. Esta foi a ênfase do sermão. E este assunto realmente precisa estar em nossa mente, em nosso coração, a razão da morte de Cristo, porque muitos falam sobre a morte de Cristo, mas não entendem muito bem o porquê é que ele morreu. Tanto é que o mundo de hoje não se sente culpado por aquilo. Mas quando vamos à Escritura Sagrada, sabemos que todos nós somos culpados. Nossos pecados mataram Jesus. Ok? Então vamos tirar o foco de sacerdotes judeus que quiseram a morte dele e também apenas dos soldados romanos, porque eles sim foram culpados, assim como nós também somos culpados pela morte do Senhor. Nossos pecados mataram o Senhor Jesus. Foi por causa dos pecados que ele estava morrendo. Tá? Ontem também, meus irmãos, pudemos louvar a Deus, tendo uma boa experiência aqui com o pastor Abramo, não é, sobre a Páscoa. E lembrando, justamente em Êxodo 12, como a Páscoa foi instituída, quando ela foi instituída, e como o povo de Deus comemorava, não é, lá no passado, a Páscoa. E finalmente, aprendemos sobre como Cristo é a nossa Páscoa. Esse é o grande significado para nós. Cristo é a nossa Páscoa. Hoje, meus irmãos, refletiremos sobre a ressurreição de Cristo. Mas para isso nós precisamos pensar um pouco no clima que houve entre os discípulos após a sua morte, para então entendermos a grandeza de sua ressurreição e como ela foi impactante para aqueles que estavam ali. Precisamos pensar sobre isso. A experiência dos discípulos em ver o Mestre, não é? O Senhor Jesus, que outrora havia demonstrado sua autoridade diante de todos, não é? E uma sabedoria tamanha que nem mesmo os mais experimentados na lei, os mais versados fariseus, saduceus ou escribas podiam resistir à sua sabedoria e o seu poder de curar, saciar a multidão faminta e também ressuscitar os mortos. Lembremos que ele também ressuscitou pessoas ali, inclusive Lázaro, que era um amigo, alguém próximo, mas que naquele momento específico, não é? Quando ele estava sendo levado para o Gólgota, que é o local da caveira, o lugar onde ele foi crucificado, ele estava calado, sendo julgado pelos homens. Estava calado, como a descrição que os evangelhos nos dá. E também em Isaías 53, onde lemos, né, e aprendemos que ele estava como uma ovelha muda sendo levado aos seus tosqueadores. Então, pensando em tudo isso, nós podemos concluir que não foi nada fácil para os discípulos verem seu mestre naquela situação, sem reação alguma, só apanhando, só sendo cuspido, só sendo humilhado pelos homens, sem reação alguma. Verdadeiramente, meus irmãos, não foi fácil vê-lo daquele jeito. Eles realmente foram impactados, não é, por tudo aquilo que Jesus passou, digamos assim. Rapidamente, meus irmãos, Jesus se tornou o herói daqueles discípulos. Ele era o herói deles. Tudo o que tinha a ver com uma mudança na vida deles, com uma transformação e com expectativas maravilhosas quanto ao futuro estava ali.
Jesus está conosco, tudo dá certo, tudo é bom, tudo ele conserta. Ele tem uma palavra de Deus para tudo, ele nos consola, ele nos dá identidade, ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele era o herói deles ali. Por isso, o que eles sentiram, não é? E o que levou aquele clima de derrota entre os discípulos, talvez tenha sido uma mistura de desespero com decepção. Como eles poderiam reagir vendo o seu mestre tão humilhado? Na cruz, ele não reagiu, ele não disse nada. Mesmo quando os espectadores zombavam dele ao vê-lo pendurado na cruz, ele não reagiu. Lembre do que disseram contra o Senhor quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. Salvou os outros e não salva a si mesmo? Eles zombavam do Senhor Jesus assim. Alguns diziam, desça daí. Se você descer daí, então vamos crer em você. Alguns diziam, salve, rei dos judeus. E todos zombando, sacerdotes e muitos outros. Até um dos ladrões que também estavam crucificados, porque eram criminosos de verdade, estavam zombando do Senhor. Dá para entender então o porquê muitos discípulos, simplesmente depois da crucificação, eles voltaram às suas atividades normais. Eles voltaram. Como, por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, que no próprio domingo, sem saber da ressurreição ainda, eles conversavam sobre o acontecido, como se o que aconteceu, ou o tempo que eles tiveram com Jesus de aprendizado, fosse apenas um sonho muito lindo, do qual eles tiveram que acordar violentamente. Estávamos sonhando e alguém nos acordou. Tudo aquilo que era tão bom nos foi tirado, nos foi arrancado de uma forma violenta. E o que tomou o coração deles, obviamente, tristeza, angústia, decepção. Mas naquele clima pesado, não é, de muita tristeza, aquele clima de derrota, pois na sexta-feira o mestre foi duramente humilhado e morto à vista de todas as pessoas, como diz o nosso texto. Mas no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedinho, como lemos no texto, algo maravilhoso aconteceu. Algo que iria mudar para sempre a história da humanidade. Algumas mulheres, como Maria Madalena e outras, foram até o sepulcro para cuidar do corpo do mestre, para cuidar do corpo do Senhor. E levando então tristonhas, angustiadas, não é, aquelas especiarias para cuidar do corpo. O sepulcro, então, tinha uma pedra. Não é como se fosse um tipo de porta, mas muito pesada, obviamente. Mas quando elas chegaram lá, no sepulcro, não é, notaram logo que havia alguma coisa errada. Onde está a pedra do sepulcro? Onde está a pedra do sepulcro? O que aconteceu? A pedra foi removida assim? Quem foi que removeu essa pedra? Imaginem então a aflição delas. Será possível que violaram o corpo do nosso Senhor? Que tiraram o corpo do nosso Senhor daqui? Será que foram algum daqueles perseguidores dele? Que quiseram subir com o corpo para acabar de uma vez por todas, não é, com algo que nós temos dele ainda? Realmente houve confusão. Houve desespero também. O que aconteceu? A tristeza, meus irmãos, era tanta que parece que aquelas irmãs, aquelas mulheres que serviam a Cristo, perderam a memória. Elas se esqueceram de tudo que ele havia dito. Elas se esqueceram de sua promessa. Elas não conseguiam se lembrar do que o Senhor tinha falado antes de ser humilhado e crucificado. Simplesmente tudo sumiu da mente delas. Mas enquanto elas estavam ali, perplexas e confusas, não é? A explicação veio de imediato. Veio de imediato. Nós lemos, por exemplo, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, com vestes brilhantes, não é? Acesas. Esta é uma descrição simples dos anjos que apareceram ali. Os anjos, não é, apareceram muitas vezes na história da redenção. Inclusive, os anjos apareceram para anunciar o nascimento glorioso de Cristo. E os anjos estavam ali para anunciar também uma mensagem maravilhosa, que é a razão de nossa esperança. Assim como também os anjos estavam ali quando os discípulos viram Jesus subir aos céus, eles estavam ali para consolar os discípulos. Naquele momento, eles apareceram para consolar aquelas mulheres, naquele domingo de Páscoa, não é? E o texto continua dizendo, e estando elas muito atemorizadas, não é?
obviamente, dá para entender o porquê do medo, né? O anjo não é um ser deste mundo. Não é um ser dessa dimensão, não é? Então, imagina um ser inteligente de uma outra dimensão, de um outro mundo. Causaria pavor em qualquer um. É algo antinatural para nós, não tem nada a ver com a nossa realidade aqui. Então, isso realmente nos choca, né? Dá para você ter uma noção disso aí. É algo que choca. Então, elas estavam com medo ali. Não é? Então, é dito, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, para não olhar para aqueles homens, que eram anjos na verdade, não é? Eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ou seja, meus irmãos, o que vocês estão fazendo aqui, nesse sepulcro? Hã? Sepulcro é lugar onde ficam os mortos. O que vocês fazem aqui? Aquele que vocês buscam não está morto. E no verso 6 dizem também: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Os anjos falaram isso como se fosse uma obviedade. Ora, qual é a surpresa? Né? Por que vocês estão aqui nesse sepulcro? Vocês perderam a noção? Tiveram amnésia? O que aconteceu? Por que vocês estão aqui? Vocês esqueceram do que ele disse? Do que ele falou para vocês antes? Não é? Não faz sentido vocês estarem aqui buscando aquele que está vivo numa sepultura. Ele já ressuscitou. Isso estava no script. Vocês não leram o script? Será que vocês não lembram do que ele disse? Nada do que aconteceu ali então foi algo inesperado. Não foi uma grande surpresa. Não foi algo que pegou ninguém de surpresa. Na verdade, Jesus disse tudo. Ele falou tudo. Nós lemos o texto anterior, ele anunciando, ele predizendo a sua morte e também a sua ressurreição. Então o sofrimento, a humilhação e a terrível morte estava dentro dos planos, bem como a própria ressurreição no terceiro dia. Tudo estava conforme os planos de Deus. Tudo conforme a palavra de Cristo. Tá? Então os anjos vão lembrar as mulheres. Lembre do que ele disse. O que ele disse? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Foi isso que ele anunciou. Quando ouviram isso, então, aquelas irmãs recuperaram a memória. Quando os anjos falaram isso. Elas lembraram das palavras do Senhor e então foram correndo, entregar as boas novas aos demais discípulos. Foram entregar as boas notícias aos demais discípulos. Agora notem aqui, meus irmãos, vejamos como nós, seres humanos, somos fracos, não é? Mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, o que vemos muitas vezes pesa mais do que o que Deus disse em nosso coração. Deus nos fala, mas aquilo que nós estamos vendo ou até ouvindo, não é, acaba sendo muito impactante para o nosso coração. Nós somos levados muitas vezes pelo que vemos. Somos iludidos com isso. O visual para nós pesa demais. Mesmo que aquilo que nós estamos vendo não seja verdade, nós temos uma tendência, nós temos uma inclinação a darmos valor ao que estamos vendo e não ao que foi dito pelo Senhor. O estranho é que enquanto Jesus estava com eles, todos eles os discípulos, ninguém ficava com medo, todos não tinham dúvidas nesse sentido, eles estavam bem, não é? Mas a terrível experiência de vê-lo sendo humilhado e morto certamente abalou cada um deles, não é? Cada um deles. Cada um deles foi realmente abalado ao ver o seu Senhor, Jesus Cristo, a quem eles tanto admiravam, a quem eles viam fazendo todas as coisas maravilhosas. Nós estamos vendo o nosso mestre apanhando sem reagir e sendo humilhado na frente de todo mundo, até ser morto, e ele não fez nada, mesmo diante de zombarias. Eles ficaram realmente abalados. Mas, apesar disso, o que nós temos nesse texto são lições preciosas para a nossa vida. Lições necessárias para a nossa reflexão e lições que os anjos deram àquelas mulheres e que nos dão hoje também. As palavras dos anjos trazem lições preciosas para nós e vamos observá-las. Primeiro, não é o que aprendemos com a fala daqueles anjos. A primeira coisa que devemos guardar em nosso coração: nós não vivemos por um Cristo morto.
É a primeira lição que nós aprendemos com os anjos. Nós não vivemos por um Cristo morto. Por isso a pergunta deles: por que vocês estão procurando o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Então ouçam bem o que os anjos disseram àquelas mulheres, não é? Ele está vivo, isto é, a sua escola dos discípulos, não é? Essa escola do evangelho, ela não foi fechada. Ela não se acabou. A igreja está de pé. Nada mudou. Se vocês acharam que a morte dele na cruz foi o fim da esperança de vocês, esqueçam isso, nada mudou. A escola continua. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque claramente as pessoas vivem hoje como se Cristo estivesse morto. Como se ele estivesse morto. Mesmo se dizendo cristãos, tratam Cristo como um grande homem que viveu neste mundo, não é? E às vezes o tratam no mesmo nível de outros líderes ou líderes religiosos pagãos, como Buda ou Maomé ou qualquer outra religião do mundo. O tratam como se fosse apenas uma vaga memória. Alguém que viveu, mas que não tem relevância para a vida das pessoas hoje. Pedro, por exemplo, não é, depois que Cristo foi humilhado, ele voltou a pescar. Lembra de quando o Senhor Jesus chamou Pedro? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas então Pedro voltou a pescar peixes. Ele morreu. Ele morreu. Aquilo que nós estávamos sonhando acabou. Agora é voltar ao trabalho, vida que segue. Fazer o quê? Chora num dia e no outro dia volta a trabalhar. Ele voltou a ser um pescador. Os discípulos no caminho de Emaús falavam com tristeza e derrota, como se a palavra do Senhor não fosse fiel. Bem, ele disse muitas coisas, mas já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia e ele morreu. Temos que encarar a realidade. Acabou. Foi bom enquanto durou, mas acabou. Como se os momentos com Jesus, meus irmãos, fossem apenas uma bela esperança, uma saudosa memória. Eu digo aos irmãos que quem hoje pensa em Jesus assim, como alguém que existiu, essa pessoa não é cristã. Entendam isso. Quem pensa em Jesus como alguém que morreu há muito tempo e ficou morto como alguém do passado, não é um cristão. Tá? Não é um cristão. É apenas um ateu cristianizado e não um cristão, de verdade. Mas muitos vivem assim, como se Jesus fosse apenas uma memória. A prova disso, irmãos, é que a maioria não tem compromisso com ele, não é? Não o buscam de verdade e não seguem os seus ensinos, porque obviamente a sua sensação é de que Jesus é coisa do passado. Por isso não o seguem, porque ele é coisa do passado. Não há temor dele, porque realmente o veem como morto. O que Jesus é para muitas pessoas hoje? Ele é um boneco de gesso numa parede, é o que ele é. Ele é a foto de um quadro, um desenho de um quadro. Ele é simplesmente uma memória para muitas pessoas. Por isso não há compromisso pessoal com ele. Porque para esses, Cristo continua morto. É assim que o mundo vê a Jesus. Como um homem que existiu na história, que sim, foi crucificado pelos romanos, a pedido de judeus legalistas, não é daquela época, mas que jaz na sepultura, e o único problema real é que não sabemos exatamente onde está a sua sepultura. Não podemos verificar os seus restos mortais. Para muitas pessoas é só isso. Entende? Mas nós, irmãos, muito diferente disso, devemos aprender com aqueles anjos. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Aquele que ressuscitou dos mortos, não é? Aquele que está vivo, o Cristo. Temos que servi-lo, porque ele é vivo. Ele não é o passado do cristianismo. Ele é o nosso presente, o nosso futuro. Ele é vivo. A segunda lição que aprendemos com aqueles anjos é que a vida cristã não é uma vida de luto. Essa é uma lição dada pelos anjos também. Não estamos aqui para viver desanimados, como se tivéssemos sido derrotados na vida. De jeito nenhum. Cristo, nosso Senhor, venceu.
E a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória que nós temos enquanto cristãos é a vitória que Cristo conquistou. É a vitória dele. Por isso que Paulo diz que nele, no caso, somos mais do que vencedores. Porque ele venceu. Por isso, não devemos viver, meus irmãos, na tristeza, como se a fé que ele nos deu fosse um sonho, fosse apenas um ideal não alcançado. Irmãos, a fé em Cristo, o Evangelho, não é o idealismo e o sonho maluco de Karl Marx. Não é o comunismo. O homem tentando implantar um paraíso na Terra. Não é isso, é a verdade, é o Evangelho. Esta é a fé. Tá? O clima de luta, então, não combina com a vida cristã. Sim, eu sei que há momentos de chorar. Eu sei. Há momentos de se contristar. Mas não é isso que define a vida cristã. Nós choramos, nós sofremos, nós clamamos, mas esta não é a definição de cristão. Não é a definição da igreja do povo de Deus. Porque o nosso mestre morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele vive. Então não temos razões para permanecermos num luto perpétuo, num luto para sempre. Aquelas irmãs, elas foram ao sepulcro no domingo de manhã, com tristeza no coração, mas pelo ensino e pela mensagem daqueles anjos e pela verdade da ressurreição de Cristo, elas voltaram daquele sepulcro com alegria para anunciar aos demais: nosso Mestre vive, nosso Senhor ressuscitou. A morte não foi mais forte do que ele. A morte não pôde pará-lo. Nossa alegria voltou. O que ele começou com cada um de nós não acabou. A igreja que ele começou a gerar, a igreja em seu caráter cristão, eu digo, não foi abortada. Tudo permanece. Seus planos não são alterados. A esperança continua. Então, eu digo a cada um que é de fato um cristão, seja alegre em sua vida. Seja alegre. Teu Senhor, por quem você vive. Aquele Senhor que morreu por você na cruz está vivo. Absolutamente vivo. Ele está no céu à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele está tão vivo que de lá ele intercede por nós. Cristo não está numa rede nos céus. Ele não está olhando para cima. Não, ele está trabalhando em favor da sua igreja. A razão para a igreja estar de pé hoje, mesmo contra o furor do mundo inteiro, é o fato de que Cristo está vivo e luta por nós, e nos defende, e nos mantém de pé. Essa é a razão. Cristo vive. Então ouçam o que a palavra diz, meus irmãos. Coloquem a palavra de Deus em seu coração. Tá? Por isso, é essa a razão do porquê todas as acusações do mundo e do diabo contra a igreja não permanecem. Nos atacam, mas não conseguem acabar com a igreja. Sempre foi assim. Porque Cristo está vivo e sustenta a sua igreja. Lembremos, então, de como ele trabalha por nós. Agora, exatamente agora, ele está trabalhando por sua igreja. Entendeu? Ele está trabalhando por sua igreja agora, nesse exato momento. Lemos, por exemplo, em 1 João 2, verso 1. João diz bem assim para a igreja: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Temos que lutar contra o pecado, certo? E se alguém pecar, porque nós somos falhos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ora, então há um defensor para nós nos céus, e ele trabalha em nosso favor. Esse é o advogado que nós temos, Cristo. O apóstolo Paulo também, em Romanos 8, verso 34, ele vai dizer: quem é que nos condena? É uma pergunta retórica de Paulo. Não precisa de resposta. A resposta é clara: ninguém nos condena. Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Este é o consolo apresentado pelo apóstolo Paulo à igreja. Cristo, o nosso Senhor, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e lá, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele intercede por sua igreja. Ele ora por nossa vida. Ele cuida de nós. Ele trabalha em nosso favor. Isto é para consolar. Então percebam que palavras importantes para nós.
como cristãos, a nossa vida não deve ser de luto, irmãos. Sim, nós teremos momento de luto. Há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo para tudo. Não é? Eclesiastes 3. Mas o que define nossa vida não é o luto, não é a tristeza, não é a derrota, mas é a alegria em Cristo Jesus. Porque Ele nos dá razão para isso. Mas ainda temos uma lição importante para aprender com aqueles anjos, com a mensagem, não é, deles àquelas mulheres. E gravem isso. Podemos confiar na palavra de Cristo. É o que aprendemos com eles ali. Podemos confiar na palavra de Cristo. Os anjos disseram àquelas irmãs: lembrem da palavra que ele vos disse quando ainda estava na Galileia com vocês. Lembre do que ele falou. Tudo que está acontecendo agora é pela palavra que ele disse. Ou seja, a palavra de Cristo é fiel. Ele disse: vou ser entregue aos pecadores, eles me crucificarão, mas no terceiro dia eu volto, no terceiro dia eu ressuscito para estar com vocês. E assim como ele disse, aconteceu. Cedinho, domingo, bem cedinho, ele já estava acordado do seu sono da morte. Ele voltou. Ele é fiel. Sua palavra é fiel. Os discípulos aprenderam muito com ele durante os anos, não é, os últimos anos que passaram com o Senhor. Eles ouviram cada ensino precioso, mas quando ele disse que ressuscitaria, e de fato ressuscitou, isso certamente, irmãos, impactou a vida dos discípulos para sempre. Impactou a igreja para sempre. Impactou muito mais do que qualquer outro milagre que eles já tivessem presenciado ali. Mais do que qualquer coisa. Isso lhes deu ânimo, o ânimo necessário, não é, para que eles pudessem viver e morrer por ele. Essa era a razão, irmãos. Essa era a razão para que os cristãos, lá no início, não abrissem, para que eles não negassem a Jesus Cristo. Essa era a razão. Ora, é simples. Negue a Jesus e você não vai ser perseguido. Negue a Jesus e você não vai perder sua casa. Você não vai ser tirado da sua família. Não vão vender os seus filhos como escravos. Vai ficar tudo bem se você negar a Jesus e der glória ao imperador, e der glória ao Estado, ao mundo, aos nossos deuses. Mas por que eles não fizeram isso? Porque eles viram a Jesus ressurreto no terceiro dia. Porque eles estiveram com um mestre que, quando ressuscitou no primeiro dia da semana, ainda foi no outro domingo para mostrar a Tomé: sou eu aqui. E ensinou muito ainda a seus discípulos antes de subir aos céus. Como eles poderiam negar isso? Nós estivemos com ele. Nós ouvimos o seu ensino. Ele vive. Ninguém podia, então, parar a igreja naquele sentido. Porque mesmo a duras penas, eles jamais poderiam negar que ele vive. E tudo isso testemunhado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirmou na sua primeira carta aos Coríntios, não é? E lá ele expressa como a mensagem maravilhosa do Evangelho, da ressurreição, chegou a outros discípulos, aqueles que viram ao Senhor Jesus. Lemos, por exemplo, 1 Coríntios 15, versos 3 a 9. Ouçam com bastante atenção o que Paulo escreve aqui, olha. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu não estou inventando conversa para vocês. Eu estou entregando exatamente o que eu recebi. Tá? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É o que Paulo fala. E foi sepultado, não é? E que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto, toda a relação que ele foi visto, não é, por Cefas. Cefas é Pedro aqui, tá? É o mesmo Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Observe essa declaração. Mais de 500 irmãos, de 500 discípulos, viram o Senhor ressurreto. Tá? Ele continua dizendo, dos quais vive ainda a maior parte, dizendo assim, quando Paulo escreveu isso aqui, bem lá na frente, tá? Aos Coríntios, bem lá na frente, anos depois, muitos anos depois, ele está dizendo, a maioria daqueles 500 que viram Jesus estão vivos ainda hoje. Nós os conhecemos. São membros da igreja. Estão conosco. Percebem por que eles não podiam barrar a igreja? Intimidar a igreja? Depois foi visto, não é? Aliás, já li essa parte. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro,
de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo ou como um nascido fora de tempo. Não é? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a guerra de Deus. Ele está dizendo, 500 irmãos viram o Senhor. 500 irmãos. E até a mim, que fui perseguidor da igreja, que cacei cristãos, até a mim ele apareceu. Não tinham como parar. Então percebam, irmãos. Até mesmo Paulo, que se tornou um discípulo depois, teve um encontro com o Senhor, porque o Senhor vive. Esta é a razão. A igreja serviu e serve a um Cristo vivo. Um Cristo que nos ouve. Um Cristo que faz mediação. Um Cristo que nos auxilia, nos ajuda e nos protege. Por isso mesmo eu pergunto aos irmãos, baseado na palavra dele que é fiel. Ouçam bem isso. Se Cristo disse que morreria na cruz e que ressuscitaria no terceiro dia, e isso de fato aconteceu como lemos da Escritura, temos alguma razão para duvidar de alguma palavra de Cristo? Temos alguma razão para colocarmos a Bíblia em xeque? Não. Temos alguma razão para duvidar da sua promessa de voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja? Não, irmãos. Não temos nenhuma razão para duvidar. Nenhuma. Estas foram as lições preciosíssimas que aqueles anjos deram àquelas irmãs que foram primeiro ao sepulcro, não é? No dia do Senhor, há 2000 anos, o Senhor Jesus se levantou dos mortos e se apresentou vivo. Eu quero então concluir o sermão desta noite dizendo aos irmãos, a cada um de vocês, e ouçam bem isso, e guardem no coração de vocês, sejam alegres no Senhor. Sejam alegres. Não deixem a vida de vocês se tornar um constante luto, pois não há motivos para viver como se a vida não tivesse sentido. Se você crê em Cristo, a sua vida é repleta de sentidos, desde agora para sempre. Então se alegre no Senhor, busque alegria nele para que mesmo em meio às dificuldades e às tristezas comuns desta vida, você ainda consiga se alegrar no Senhor. E tenha forças para continuar louvando a Deus. Não se entregue à tristeza. Se alegre no Senhor. Outra lição para vocês, irmãos, para cada um de nós. Sejam bons alunos. Sejam bons alunos. A escola de Cristo, que é a igreja, continua aberta. Está tudo funcionando ainda. Ele continua, nosso mestre continua a nos ensinar e a nos governar por seu Espírito Santo que habita em nós e por sua palavra. Ouçam com atenção cada palavra do Senhor nesta sala de aula que é a vida cristã. Como lá atrás, onde ele reunia discípulos, multidões, não é? E então ensinava a palavra de Deus, o Senhor do céu continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele continua a nos ensinar. Toda vez que nós abrimos a Bíblia para ler, toda vez que estamos num culto solene, ouvindo a pregação do Evangelho, fazendo leituras da Bíblia, é Cristo quem está nos ensinando. A voz é apenas de um homem pecador como eu, mas o ensino não é meu, o ensino é de Cristo. É Ele quem nos guia ainda hoje, a sua escola continua funcionando perfeitamente. Sejamos bons alunos, bons discípulos do Senhor. Creia na palavra de Cristo, porque essa palavra é fiel e tudo se cumprirá no tempo exato como ordenado pelo Senhor, como prometido pelo Senhor. Confie. Não brinque com isso não. Tá? Se você tem ouvido até hoje a pregação do Evangelho, se você vai a comunidades cristãs ou tem conhecidos, parentes cristãos que falam da Bíblia, não leve isso na brincadeira. Leve isso a sério. Porque tudo que está aqui se cumprirá. Tudo. Nem aqueles que zombam ou não creem vão escapar disso. Tudo o que está aqui se cumprirá. Tanto para a glória do Senhor, tudo será para a glória do Senhor no final. Mas muitos serão abençoados eternamente por causa dessa mensagem. Mas muitos outros também serão condenados eternamente por causa da mesma mensagem, porque não creem nela. Então creiam na palavra do Senhor e confiem nessa palavra. Por fim, meus irmãos, continuem firmes na fé, crendo no amanhã glorioso, pois por causa do seu amor,
em se entregar por nós na cruz, a terrível cruz, a terrível dor, mas ressuscitar no terceiro dia, temos agora nele acesso a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Cristo nos deu acesso a tudo. Sabe o que nós somos por natureza? A Bíblia nos chama, não é, de filhos da ira. João capítulo 3 e Efésios capítulo 2. A Bíblia ensina que nós somos por natureza filhos da ira. Eu não sou por natureza filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. É isso que João nos ensina, no capítulo 1 também. É o que nós somos por natureza. Filhos da ira. Quer dizer que desde o nosso nascimento, Deus está irado contra a nossa vida. Olha só. Deus não nos vê como criancinhas inocentes clamando papai. Não, não, não. Ele não nos vê assim. Ele nos vê como de fato somos, pecadores. Essa é a realidade. Sabe o que a Bíblia fala mais sobre nós? Não é? Que nós estamos mortos em delitos e pecados por natureza. Nós nascemos espiritualmente mortos. Nós entendemos de tudo, menos de Deus. Nós queremos tudo, menos a Deus. Essa é a morte espiritual. Sabe o que nós somos, naturalmente falando, desde o nascimento? Nós podemos ter pais humanos, mas na vida, diante de Deus, nós somos todos bastardos. Ou seja, nós não temos o Pai celestial como nosso Pai por natureza. Isso quem nos dá é Cristo. Sabe o que a Bíblia fala mais sobre nós, em Romanos capítulo 3? Que todos são injustos. Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Aliás, eu botei dois, né? Não há nenhum sequer. Nenhum. Ou seja, o que todos nós somos, não é o que a Bíblia chama, nós somos injustos. Por natureza. Quais são as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que Cristo conquistou para nós, morrendo e ressuscitando? Para nós ele conquistou justiça. Quem crê em Cristo é justificado por meio da fé. E porque é justificado por meio da fé, é perdoado por Deus. Entrai-vos? Então, ouçam bem isso com atenção. Quem crê no Senhor Jesus, essas são as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem crê em Cristo é justificado. É declarado justo por Deus. A justiça de Cristo é daqueles que creem nele de todo o coração. O que mais temos em Jesus Cristo, se cremos em Cristo, Deus o Pai nos faz seus filhos. Ele nos adota. Não precisamos, então, a partir de Cristo, olhar para Deus com temor, pensando, há um Deus irado nos céus, e Ele quer me destruir e me mandar para o inferno. Eu não tenho que ter esse medo mais se eu creio em Jesus Cristo, porque por meio dele eu tenho acesso a esta bênção espiritual nos lugares celestiais. Sou membro do seu corpo pela fé. Sou filho de Deus pela fé. Sou adotado pela fé. Cidadão do reino dos céus pela fé em Jesus Cristo. Ele conquistou tudo para nós. Absolutamente tudo. De tal maneira que ele é suficiente para cada um de nós. Nós não precisamos, meus irmãos, fazer sacrifício de tolos. Talvez isso não seja novidade para vocês, mas para algumas pessoas parece que é uma coisa assim de outro mundo. E talvez para alguns fosse frustrante eu falar isso. Mas ninguém vai alcançar nada do Senhor trazendo mais dinheiro para a igreja. Isso é tolice, irmãos. Será que se eu der mais dinheiro na igreja, Deus vai me ouvir mais? Isso é bobagem. É a coisa mais tola que as pessoas inventaram. Eu tenho tudo em Jesus Cristo. Tudo que eu faço é por gratidão a Ele, porque eu tenho tudo nele. Todas as bênçãos que eu jamais poderia alcançar, Ele alcançou quando morreu e ressuscitou por nós. E é isso que nós celebramos hoje, a ressurreição de Cristo. Essa é a grande esperança que nós temos. Então continuem firmes na fé, crendo no amanhã glorioso do Senhor Jesus. O amanhã onde Ele mesmo nos levará para si. Onde Ele nos buscará e então poderemos viver no seu reino eterno. A grande razão para a nossa esperança, a razão de ser, o sentido de ser de igreja, esse é o único sentido. É porque Ele vive. Não servimos a um Cristo morto. Nós não estamos apenas vivendo de memorial em memorial. Nós lembramos do que Ele fez, mas cremos em quem Ele é, no que Ele está fazendo agora e no que Ele fará
para a eternidade. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém?